By a beautiful coincidence, por uma linda coincidência, today's gospel is confirming what we have been speaking from yesterday about the power of prayer. O evangelho de hoje está confirmando o que a gente vem falando desde de manhã e de ontem a respeito da necessidade da oração. But Jesus is giving us a very strange parable, Mas Jesus está nos dando uma parábola bastante estranha, a disturbing parable, uma parábola que nos deixa desconfortáveis, but a very, very effective parable mas uma parábola muito, muito efetiva, that tells us very clearly que nos fala claramente what the Bible says, o que diz a Bíblia, that prayers are always answered. que as orações são sempre respondidas, Not in the way we want, não da maneira que nós queremos, but always in the way God knows we need. mas sempre da maneira como Deus sabe que nós precisamos. Give the Lord a big clap for this revelation. Aplaudamos ao Senhor por essa revelação e essa coincidência, essa providência. And after hearing the few cases I had yesterday and today, E depois dos poucos casos que eu tive aqui ontem e hoje, I feel I must continue this program on the power of prayer, eu sinto que devo continuar a nossa programação dentro do poder da oração, by which I began by speaking of the power of the prayer of repentance, que eu comecei explicando a respeito do poder da oração de arrependimento, which we experience in that beautiful sacrament of confession or que reconciliation. nós experimentamos nesse lindo sacramento da confissão ou da reconciliação. And we told the stories in which we spoke about the power of the prayer of inner healing, E falamos nas histórias onde contamos a respeito da força da oração de cura interior and the power of the prayer of deliverance. e do poder da oração de libertação. And although I may have spoken about this all the times I came to Canção Nova, E mesmo que eu tenha falado sobre isso todas as vezes que eu venho aqui na Canção Nova, it is after hearing the cases I had yesterday and today depois de enfrentar os casos que tive ontem e hoje, that I feel I have to speak once again about the prayer for inner healing, and tomorrow the prayer of deliverance. eu sinto que devo falar mais uma vez sobre a oração de cura interior, hoje e amanhã sobre a oração de libertação. When relating the story of that man whose wife had left him, Quando eu falei da história daquele homem cuja esposa o tinha abandonado, and who came to me with a great limp in his leg, que veio a mim mancando de uma das pernas, and I thought he had come for a physical healing, e que eu falei que pensava que ele tinha vindo em busca de uma cura física, and it was a great surprise to me to know he had come for a spiritual healing. que foi uma grande surpresa para mim eu descobrir que ele tinha vindo em busca de uma cura The espiritual, healing of his relationship with God his Father, a cura do seu relacionamento com Deus Pai, by making a really sincere and thorough confession of his whole life, fazendo uma confissão real, sincera e completa da sua vida, and so experiencing God's forgiving love. e dessa forma experimentando o amor de Deus que perdoa. Then it is obvious the next healing that this young man experienced E é óbvio que a próxima cura que aquele homem experimentou was an emotional healing, foi a cura emocional, as he forgave his wife who had left him, na medida em que ele perdoou a sua esposa por tê-lo deixado, and on his part he asked forgiveness in his heart of the wife that he had hurt, e da sua parte pediu perdão à sua esposa por tê-la ferido. and that is in a way the second most important healing we need. De certa forma, esta é a segunda cura mais importante que precisamos. But as I often say, everywhere I go, E como eu digo com frequência, aonde quer que eu vá, in a practical way, de uma maneira prática, is the healing we need most. é a cura que nós mais precisamos. That's why Jesus said, Por isso Jesus disse: "Come to me, all you that are burdened and heavy laden, Vinde a mim, vós todos com os que estáis com um fardo pesado, and I will give you rest and healing." e eu lhes darei descanso e cura. And therefore, this healing is so important Portanto, essa cura emocional é tão importante that now in the last
10 or 15 years, I'm focusing mainly on giving retreats on inner healing. Que nos últimos 10 ou 15 anos eu tenho me focado especialmente em dando retiros sobre cura interior. And we all need to make a good inner healing retreat. E todos nós precisamos fazer um bom retiro de cura interior. For what reasons? Por qual razão? If I have a small little pain, Se eu tenho uma pequena dor, just applying a little medicine will heal me. eu só aplico uma pequena pomada e serei curado. But if I have a greater physical problem, Mas se eu tenho um problema físico maior, the doctor may need to give me an injection. talvez o médico tenha que me dar uma injeção. And if I have a very, very big physical illness, E se eu tiver uma doença física muito the maior, doctors may need to give me an operation. talvez o médico tenha que me submeter a uma cirurgia. An operation means I need to be hospitalized. E isso significa que eu talvez precise ser hospitalizado. I realize the same thing happens even in our spiritual life. Eu percebi que isso também acontece na nossa vida espiritual. If I have a small problem, Se eu tenho um problema pequeno, a prayer will heal me. uma oração simples vai me curar. But if I have a bigger problem, Mas se eu tiver um problema maior, like those who came yesterday and today, como os casos que eu atendi ontem e hoje, then perhaps they would need counseling. talvez eles vão então precisar de um aconselhamento. But if a person has a very serious emotional problem, Mas se a pessoa tem um problema emocional muito sério, then I often tell them, eu com frequência vou dizer, you need to make a good inner healing retreat. você precisa fazer um bom retiro de cura interior. That's the only solution. Esta é a única solução. And that's why I feel that making a good inner healing retreat is God's gift to us. Por isso que eu vejo que fazer um bom retiro de cura interior é um presente de Deus para For nós. reasons which I'm going to explain today. E as razões eu quero explicar para vocês hoje. Therefore, why do we need inner healing so much? Por que então que nós precisamos tanto de cura interior? And especially why do we need to make an inner healing retreat? De uma maneira especial, por que é que nós precisamos fazer um retiro de cura interior? Because we need time. Porque nós precisamos de tempo. A small problem can be dealt with immediately. Um problema pequeno pode ser tratado imediatamente. A bigger problem will need more time. Um problema maior precisa de mais tempo. But a very, very serious problem will need much more time. E um problema muito, muito sério vai precisar de muito, muito mais tempo. Time for what? Tempo para quê? To listen to God's word. Para ouvir a palavra de Deus. Normally, if a person comes with a small problem, I can speak to him just for 1 or 2 minutes. Normalmente quando a pessoa vem até mim com um problema pequeno, eu falo com ela 2, 3 minutos. But in a program like this, Mas num encontro como este, people will listen to us speaking to them for hours every day. as pessoas vão ouvir o pregador falar por horas durante o dia. And why? Por quê? Because the word of God will help us Porque a palavra de Deus vai ajudar to find out the causes of our a problems encontrar as causas dos nossos problemas and then help us e também nos ajudar to deal with those problems. a tratar com esses problemas. That is why we need time. Por isso que precisamos de tempo. We need time in order to pray for healing. Precisamos de tempo para rezar por cura. Healing does not take place just by medical care or by psychology. Curas que não acontecem somente por cuidados médicos ou por psicólogos. Often we find real effective healing taking place by the power of prayer. Com frequência a gente encontra boas curas acontecendo somente pelo poder da oração. We need time to be with one another. Nós precisamos de tempo para estarmos uns com os outros. As I said yesterday, Como eu disse ontem, as we be with other people, we are aware that there are other people that perhaps need more healing than I do. quando estamos com as outras pessoas, muitas vezes nós descobrimos que a outra pessoa tem mais necessidade do que a gente. And I don't just think about myself and my E problems. você não fica mais pensando em você mesmo e no seu problema. I begin to think that other people have perhaps greater problems than I do. Começo a perceber que outra pessoa talvez tenha problemas piores do que os meus.
But the main reason why we all need to make a good inner healing retreat Mas a razão principal pela qual todos nós precisamos fazer um bom retiro de cura interior is because of the way we grow. é por causa da forma como crescemos. And there are different types of inner healing retreats. E existem vários tipos diferentes de retiros de cura interior. We have special such retreats only for priests. Temos retiros desta forma somente para padres. I gave such a healing retreat for the bishops of the Bishops' Conference of Uganda. Eu dei um retiro de cura interior para os bispos da Conferência Episcopal de Uganda. But all the 35 bishops and the papal nuncio made a beautiful 5 days inner healing retreat. Onde todos os 35 bispos e o núncio apostólico fizeram um lindo retiro de 5 dias. And they asked me to make sure I spoke at length about the prayer of E deliverance. pediram-me que eu falasse na quaresma sobre o poder da oração de libertação. And therefore we have special inner healing retreats only for married couples. Também temos retiros de cura interior somente para casais. And wonderful things can happen at such retreats. E coisas maravilhosas podem acontecer nesse tipo de retiro. Retreats for youth, Retiros para a juventude, retreats for children, retiros para crianças, retreats for those who are divorced or separated or widowed. retiro para aqueles que estão separados, divorciados ou viúvos. To give one example of the power of attending such retreats, Eu dou um exemplo sobre o poder de participar desse tipo de retiros. I was giving a retreat for married couples in Eu Bombay, estava dando um retiro para casais em Bombaim and the couples came, e os casais vieram and each couple was given a room, e a cada casal foi designado um quarto. and there was a couple that had decided to separate and had also filed the papers for their divorce. E havia um casal que tinha já se decidido a separar, já tinha dado entrada nos papéis do divórcio. But their friends loved them so much Mas os amigos os amavam tanto that they persuaded them to attend this retreat. que os convenceram a participar desse retiro. So when they came there, Portanto, quando eles chegaram and the husband saw the wife also was there, e o marido percebeu que a esposa também estava and the lá, wife saw the husband also was e a there, esposa percebeu que o marido também estava, they were both very, very angry with their friends. eles ambos ficaram muito com raiva dos seus amigos. They wanted to leave the retreat house immediately. Queriam sair imediatamente da casa de retiros. But the friends persuaded them to at least remain for one talk. Mas os amigos os convenceram a permanecer, pelo menos pela primeira palestra. As I began the talk, Quando eu comecei esta palestra, I noticed the wife was sitting in the front row right at the last chair. quando eu comecei a primeira palestra, vi que a esposa estava sentada na primeira fileira, na última cadeira da ponta. And the husband was sitting in the front row at the end of that line. E o marido estava sentado na primeira fileira, na última cadeira do outro lado. They were really far apart. Eles estavam bem separados. But as God's word began to touch their hearts, Mas quando a palavra de Deus começou a tocar o coração deles, before the next talk, antes da próxima palestra, I noticed his wife had come one chair closer, eu vi que a esposa deu uma chegada numa cadeira para cá. and the husband had come one chair E o closer. marido chegou uma cadeira para trás. To make a long story short, Para encurtar a história, at the last session of the retreat, na última palestra do retiro, the husband and wife were sitting together. os dois estavam sentados juntos. Often you Brazilians clap before I finish the sentence. Com frequência vocês brasileiros aplaudem antes de eu terminar a sentença, a frase. They were sitting together hand in hand. Eles estavam sentados juntos de mãos dadas. Now give them a clap. Agora pode aplaudir. And after the retreat was over, Quando o retiro terminou, they did not go home. eles não foram para casa. They went to a hill resort Eles foram para um hotel, um resort, for their second honeymoon. para a segunda lua de mel. This is one example of thousands of the tremendous power of even a 2 or 3 days inner healing retreat
to change the lives of people, to change the lives of married couples, to change families. Esse é um exemplo apenas de centenas, milhares de exemplos de como retiros de cura interior podem mudar a vida de uma pessoa, a vida de um casal, a vida de uma família. Now, why is inner healing so important? Então, por que a cura interior é tão importante? But all the cases I had yesterday and today were cases that needed inner healing. Os casos que tive ontem, aqui e hoje são casos que precisam de cura interior. The first reason, because we all need it. Primeira razão é porque cada um de nós precisa. To put it in a different way, Colocando de uma maneira diferente, inner healing is like the key, the doorway to the total healing of a person. a cura interior é como a chave, o portal para todas os outros tipos de cura. Often a person will not be healed physically from some physical sickness Com frequência, a pessoa não vai receber uma cura física por causa de uma doença física, unless it's had inner healing. a menos que ela passe primeiro pela cura interior. Often a person will not be spiritually healed from some compulsive habit of sin, Com frequência, a pessoa não vai ser curada espiritualmente, por exemplo, de um hábito compulsivo de pecado, like drug addiction or alcoholism, como ao vício às drogas ou ao álcool, unless he's had a deep experience of inner healing. a menos que ela tenha passado por uma experiência profunda de cura interior. Often a person will not experience a final and effective deliverance Com frequência, a pessoa não vai passar por uma libertação final e definitiva unless it's had inner healing. enquanto não passar pela cura interior. Otherwise, every time there's a prayer service, Toda vez que tem uma reunião de oração, or every time he's prayed over, ou toda vez que vai rezar sobre ela, there will be manifestations. ela vai se manifestar. Like in the last hour, I was hearing all these noises coming from here and disturbing me in the room. Como eu estava ouvindo na última hora todos os barulhos, as gritarias que estavam aqui, me atrapalhando lá na sala onde eu estava atendendo. And that's why inner healing is necessary for effective and quick deliverance. Por isso a cura interior é necessária para uma libertação efetiva e permanente. Have you understood what I'm saying? Estão entendendo muito bem o que eu estou dizendo? Okay. Then the second reason why inner healing is important and necessary A segunda razão pela qual a cura interior é importante e necessária is because Jesus wants us to be healed totally. é porque Jesus nos quer curados totalmente. Jesus came to heal us physically. Jesus veio para nos curar fisicamente. Didn't he say, I've come to open the eyes of the blind, to make the deaf to hear and dumb to speak? Jesus não disse: eu vim para abrir os olhos dos cegos, curar os surdos, os mudos falarem. But Jesus has also come to heal us spiritually. Mas Jesus veio também para nos curar espiritualmente. Did he not say, I've come to forgive sinners? Ele não falou: eu vim perdoar os pecadores. Jesus also come to deliver us from the power of evil. E Jesus também veio nos libertar do poder do mal. When he said, the Son of Man will set you free and you'll remain free. Quando ele diz que vocês serão libertos e permanecerão libertos. But don't forget, Jesus has also said he has come to give us inner emotional healing. Mas não esqueça que Jesus também disse que veio para nos proporcionar cura emocional e interior. When he said, come to me, Quando ele diz: vinde a mim, not only those who have broken bodies, não somente aqueles que têm braço quebrado ou perna quebrada, or broken spirits, ou espírito quebrado, but those who have broken hearts. mas aqueles que têm o coração aquebrantado, And I will heal you. e eu os curarei. This is a beautiful promise of Jesus. É uma promessa linda de Jesus, That Jesus has also come to give us deep inner emotional healing. que Jesus também veio para nos dar uma cura emocional e interior profunda. That is what St. Paul says in his letter to the Thessalonians. Por isso São Paulo diz na sua carta aos The first Tessalonicenses, na primeira carta aos Chapter Tessalonicenses, capítulo 5, Verses 23 and 24. versículos 23 e 24, Paul makes a beautiful prayer. Paulo faz uma linda oração: May the God of peace make you whole. que o Deus da paz os faça santos, May the os God faça of plenos, May the God of healing heal you totally and deeply, que o Deus da cura os cure totalmente e profundamente, in spirit, mind and body. em mente, espírito e corpo. Jesus has come not just to heal us partially, Jesus não veio só para nos curar parcialmente,
but fully. mas plenamente. He did not come to heal us superficially, Ele não veio para nos curar superficialmente, but deeply. mas profundamente. So the Bible says. É o que diz a Bíblia. And then Paul adds, E aí Paulo acrescenta: God will do it. Deus assim o fará. Because Jesus, his son, has come to give us that healing. Porque Jesus, seu Filho, veio para nos dar esta cura. Therefore, what does Psalm 147 say? Então, o que diz o Salmo 147? God heals the broken-hearted Deus cura os corações aquebrantados and binds up their wounds. e ata as feridas. Not just the broken bodies Não somente os corpos or quebrantados even the broken spirits, ou os espíritos but the aquebrantados, broken hearts. mas o coração aquebrantado. And therefore, in many ways, Portanto, in the healing is the most important healing we all need. Portanto, de alguma maneira, a cura interior é a cura mais importante que precisamos. Sometimes too much emphasis is placed on physical healing, Às vezes, muita ênfase é colocada na cura física, especially by those from other Christian denominations. especialmente por aqueles de outras denominações cristãs. And they will advertise by saying, come and see miracles. Ou eles vão então fazer uma propaganda e dizer: venha ver os milagres. Come and see the deaf speaking and the deaf hearing and the dumb speaking Venham- and the blind seeing. Venham ver o surdo ouvir, o cego ver e o mudo falar. I've never all these years advertised my programs by saying, come and see healings and miracles. Eu nunca fiz propaganda dos meus retiros dizendo: venha ver milagres ou venha ver curas. I only say, come and listen to the word of God. Eu Full sempre, stop. eu sempre digo: venham e ouçam a palavra de Deus. E é só. God will do the rest. Deus fará o resto. We have to do our work. Nós temos que fazer a nossa parte. And therefore the psalm says that God heals the broken-hearted Portanto, o Salmo diz: Deus cura o coração aquebrantado and binds up their wounds. e ata as feridas. Again, often a person may pray for people that need deliverance, Com frequência as pessoas podem querer rezar por alguém que precisa de libertação. and every time they pray for him, there will be manifestations. Toda vez que vai rezar por aquela pessoa que precisa de libertação, vai acontecer a People manifestação. falling down A pessoa vai cair no and chão, screaming. vai ficar gritando. But if there is a deep inner healing, there will not be any more manifestations. Se houver uma cura interior profunda, não haverá manifestação. That's the second reason why we need inner healing. Essa é a segunda razão pela qual precisamos de cura interior. Not only because we need it, Não somente porque nós precisamos, but because Jesus wants us to have a total healing. mas porque Jesus quer que tenhamos uma cura total. Mainly in my spirit to forgiveness of my sins. Especialmente no meu espírito, para perdoar os meus In pecados. a practical way, what is most needed, an emotional healing of my spiritual emotional hurts. E na maneira prática, uma cura emocional, das minhas feridas And emocionais. then if needed, even physical E healing. depois também a necessidade que temos de cura física. And overall deliverance. E depois de tudo isso, a libertação. But the third reason why we all need inner healing Mas a terceira razão pela qual todos nós precisamos de cura interior is because of the limitations and inadequacies of the best medical and psychiatric effort. é por causa Because of the limitations and inadequacies of the best medical effort or psychiatric effort. das limitações e maneira inadequada de tratar os nossos problemas. How often I've heard, Com quanta frequência tenho ouvido, even in just these 2 days, mesmo nesses 2 últimos dias, people telling me, as pessoas me dizendo: the doctors have said we cannot heal you. os médicos disseram que não podemos curá-lo. And more, the doctors have said we do not know what is the E problem. mais do que isso, os médicos dizendo: nem sabemos qual é o seu problema. It is then Jesus enters the picture. É aí que Jesus entra no campo, na Because situação. for him nothing is impossible. Porque para ele nada é impossível. And therefore we are not saying that prayer or faith is a substitute
for medicine or for psychiatry. Nós não estamos dizendo que a oração é um substituto para os médicos ou para os psiquiatras, Like some Christian denominations say. como algumas denominações cristãs acabam dizendo. But we are saying when we are confronted with the limitations of the best medical effort, Mas nós estamos dizendo que quando nós somos confrontados com a limitação dos melhores esforços médicos, that God in His love takes over. então aí Deus, no seu amor, toma a situação para ele. In America, everybody goes to see a psychiatrist. Na América, todo mundo vai para o psiquiatra. In United States, Nos Estados Unidos, if you don't go to see a psychiatrist, means something is wrong with you. se você não vai no psicólogo ou no psiquiatra, é porque você está com algum problema. But in India, there are no psychiatrists in the villages. Mas na Índia não existem tantos psiquiatras assim. Doesn't mean to say God loves the Americans more than He loves the Indians. Será que isso significa que Deus ama os americanos mais do que os indianos? And that's why I believe that inner healing is good news to the poor of India, of Brazil, of the whole world. Por isso que eu digo que a cura interior é a boa notícia para os pobres da Índia e do Brasil. You don't have to go to the best psychiatrist of a country to be healed. Você não precisa ir no melhor psiquiatra do país para ser curado. A simple prayer for inner healing will do what God wants us to Uma experience. oração simples de cura interior vai fazer aquilo que você precisa. And also, there are no bad side effects. E também não tem efeitos colaterais. Often there can be bad side effects in psychiatric healing or medical healing. Com frequência existem efeitos colaterais perigosos na medicina ou no tratamento psiquiátrico. But in inner emotional healing, there are no bad side effects. Mas numa cura através da oração pela cura interior não existem efeitos colaterais. But the main reason why we all need inner healing Mas a razão principal pela qual todos nós is precisamos de cura because of the interior way we grow. é pela maneira como fomos criados. From the time when we were born, Desde o momento do nosso nascimento, from the time we were conceived, do momento em que fomos concebidos, even from the time of our family tree, até mesmo desde o momento da nossa árvore genealógica, there are things that have happened to me existem coisas que aconteceram comigo. which have not just happened and are over, Não são coisas que simplesmente aconteceram e pronto, but their effects remain deep within me, mas os efeitos permanecem profundos em mim, affecting my life in a very negative way. afetando minha vida de uma maneira negativa. If a person is born prematurely, Se uma pessoa, por exemplo, nasce de maneira prematura, he will need emotional healing. ele vai precisar de cura emocional interior. If a person was conceived outside marriage Se uma pessoa foi concebida fora do casamento or as a result of rape, ou através do resultado de um estupro, he would need inner healing. ela vai precisar de cura interior. If there was a suicide in one of my ancestors, Se houve um suicídio nos meus ancestrais, then I would need inner eu healing. vou precisar de cura interior. If my daddy died when I was only 4 years old, Se minha mãe ou meu pai morreu quando eu tinha 4 anos de idade, I would need inner eu healing. vou precisar de cura interior. If when I was a youth, I was in love with a girl and at the last moment she said no, Se eu era jovem e estava amando a minha namorada e no momento do casamento ela me deixou, I would need inner eu healing. vou precisar de cura interior. And that's why I say, in a practical way, Por isso the que eu- most important healing we all need is inner healing. Por isso que eu digo de uma maneira prática, a cura é mais necessária, mais importante é a cura interior. And making a good inner healing retreat is so important and needed E fazer um retiro bom de cura interior é tão importante e that I tão often necessário say que eu com frequência digo that I believe that every person must make a good inner healing retreat once in his life. que eu acredito que cada pessoa precisa fazer um bom retiro de cura interior pelo menos uma vez na vida. Not just Catholics and Christians, Não somente os católicos e os but cristãos, every human being mas must do that. cada pessoa, cada ser humano. From my experience in so many countries, week after week, Por minha experiência em tantos países, semana após semana, I feel the great need for everyone to have a good, deep
experience of total inner healing. Eu sinto que a maior necessidade de todas as pessoas é experimentar uma cura interior profunda. Having said this much, I want to speak briefly on how to pray for inner healing, Agora, falando tudo isso, eu vou explicar brevemente como rezar pela cura interior, which I will continue to speak about tomorrow morning. e que eu vou continuar falando amanhã pela manhã. Just put before your mind these 3 steps. Somente coloque diante da sua mente esses 3 The passos. first step in praying for inner healing is to find out my problems O primeiro passo na oração pela cura interior é encontrar os meus problemas, and, more important, the causes of my e problems. mais importante, as causas dos meus problemas. The second step is to remove the blocks to my healing. O segundo passo é remover os bloqueios para a minha cura. And the third step is then to pray. E o terceiro passo é finalmente rezar. But praying is the last step. Veja que a oração é o último passo. That follows. É como que a consequência. But the first step is always discernment and diagnosis. Mas o primeiro passo sempre vai ser discernimento e diagnóstico. When you go to a doctor Quando você vai ao médico and you tell him you have a pain, e você diz ao médico que está com uma determinada dor, will he give you the medicine at once? ele já vai dar o remédio para você de imediato? No. Não. He will look at you, Ele vai olhar para você, take your temperature, ele vai tomar a sua Feel your temperatura, pulse. vai sentir o seu pulso, look at your tongue, vai olhar a sua língua, look at your eyes, vai olhar os seus to olhos find out the symptoms of your problem. para sentir os sintomas do seu problema. In the same way, we need to find out the symptoms of my emotional E problem, também, da mesma maneira, temos que encontrar os sintomas dos meus problemas which could emocionais. be physical symptoms, Podem ser sintomas físicos, like a headache, como uma dor de a cabeça, stomach pain. uma dor no estômago. In the case we had yesterday and today, I've never experienced such cases before. Como os casos que tivemos ontem e hoje, que nunca experimentei casos semelhantes. Rarely I've seen physical symptoms so deep, so long-standing, and so total. Eu raramente vi sintomas tão fortes e por tanto tempo. Then we need to look at the emotional symptoms. Também, da mesma forma, precisamos olhar pelos sintomas emocionais. A person may be feeling very jealous of somebody, Uma pessoa pode sentir muita inveja de outro. or a person may be getting angry with her husband or with the wife, Ou a pessoa pode sentir muita raiva do esposo ou da esposa. or a person may be having suicidal tendencies, Ou a pessoa pode sentir tendências suicidas. all types of E fears. todo tipo de medo These are emotional symptoms. são sintomas emocionais. Also, we need to look at the person's attitudes in life, Às vezes também temos que olhar para as atitudes da pessoa em sua vida, his behavior patterns. seus padrões de comportamento. So I need to look and observe the physical symptoms, emotional symptoms, etc. Então eu tenho que ler, ver e observar os sintomas físicos, os sintomas emocionais. But we cannot stop there. E não podemos parar por aí. As a doctor will not give you medicine just by observing your symptoms. Assim como um médico não dá o remédio simplesmente ao observar os He will want sintomas. to know what is the sickness which has manifested itself in those symptoms. Ele precisa saber qual é a doença que está se manifestando nesses sintomas. And he'll give medicine not for the symptoms but for the sickness. Mas ele vai então dar a medicação não pelos sintomas, mas pela doença. Unfortunately, in our spiritual life, we are only bringing to the Lord our symptoms. Infelizmente, na nossa vida espiritual, a gente apresenta ao Senhor somente os sintomas. And we've never still identified our emotional sickness. A gente nunca consegue identificar a nossa doença emocional. Therefore, nothing happens. Por isso que nada acontece. Like a person told me, has been here 4 times to Cancer Nova Como uma pessoa que já veio 4 vezes nos acampamentos da and Canção heard Nova me speak 4 e times, já me ouviu falar por 4 vezes nos but the acampamentos. problems remain the same. Mas o problema permanece o mesmo. Because the person needed to find out the problems which were manifested in the Porque a symptoms. pessoa precisava descobrir quais os problemas que estavam trazendo aqueles sintomas. So what are the 4 great emotional symptoms we all have? Portanto, quais são os 4 principais sintomas emocionais que temos? This is very, very important. E isto é muito, muito importante. And I'll speak more about that tomorrow. E vou falar mais sobre isso também amanhã. The first symptom first sickness we all have emotionally is feelings of rejection. A primeira doença que todos nós temos emocionalmente são os sentimentos de rejeição. When we feel that nobody loves us, Quando sentimos que ninguém nos ama,
and we feel rejected by e everyone. nos sentimos rejeitados por todos. And that can be a terrible burden. E isso pode ser um terrível sofrimento. And the Bible has an answer to every emotional sickness we E have. a Bíblia tem uma resposta para cada doença emocional que passamos. So those who feel rejected by the parents, by the children, by the husband and wife, Para aqueles que se sentem rejeitados pelos pais, pelos filhos, pela esposa ou pelo marido, about which I'll speak more tomorrow, sobre o que vou falar mais amanhã, what does God say? o que Deus diz? A beautiful answer. Uma resposta linda. This is what God says. Isso é o que Deus diz. Can a mother forget the babe in her womb? Pode a mãe esquecer o filho em seu ventre? Can a woman forget the babe in her arms? Pode uma mãe esquecer do seu filho em seus braços? And God says, even if she should E forget, Deus diz, mesmo que essa mãe se esquecesse, God says, I will not. Deus diz, eu não me esquecerei. God will never forget us. Deus nunca se esquece de And then nós. God says, I've carved your name on the palm of my hand. Deus diz, eu escrevi o seu nome na palma da minha mão. And then God corrects himself. E Ele mesmo se He corrige. says, there's no need to write your name on the palm of my hand, Não precisa escrever o seu nome na palma da minha mão. because I'm always thinking about you. Porque eu estou o tempo todo pensando em você. You're always in my mind. Você está sempre na minha mente, diz o Senhor. The second burden, which we all have, feelings of inferiority. A segunda doença que nós temos é o sentimento de inferioridade, That can come from the time when we were children. que pode vir no momento em que somos crianças ainda. When we feel we are not as pretty, not as clever as other people. Quando nos sentimos que não somos tão belos ou tão espertos como os outros. And feelings of inferiority can even lead a person to commit suicide. E sentimentos de inferioridade podem até levar uma pessoa a cometer o suicídio. Again, God has an answer to those who feel a deep feeling in inferiority. Da mesma forma, Deus tem uma resposta para aqueles que sentem esse profundo sentimento de inferioridade. And what is God's answer? Qual é a resposta de Deus? I created you into my own image and Eu likeness. te criei da minha imagem e semelhança. Therefore, there's no need for anyone to feel inferior. Portanto, não tem necessidade de ninguém se sentir inferior. I made you to be like me. Eu te fiz como eu. Then the third burden is feelings of guilt. E a terceira doença são os sentimentos de culpa. When I feel that my life has been so bad that God will never forgive me. Quando eu sinto que a minha vida tem sido tão ruim que Deus nunca vai me perdoar. That God may send me to hell. Que Deus vai me mandar para o inferno. And guilt can be a terrible burden on me. E a culpa pode ser um sofrimento terrível para mim. Of which I will speak more about it tomorrow. Que eu vou falar melhor amanhã. And what is God's answer to E this? qual é a resposta de Deus a isto? In the book of Revelation we read No livro de Apocalipse nós lemos what Satan is doing. o que Satanás está fazendo. Satan is accusing us day and night before God. Satanás nos acusa dia e noite diante do He's a Senhor. great accuser. Ele é o grande acusador. That's his work. Esse é o trabalho dele. But what does Jesus do? Mas o que Jesus faz? St. Paul tells us in the letter to the Romans, São Paulo nos diz in St. Paul's letter to the Romans, na carta aos Romanos, chapter 8, capítulo 8, verse 1 and 2. versículos 1 e 2. What does St. Paul say? O que São Paulo diz? But in Christ Jesus there is no condemnation. Mas em Cristo Jesus não há condenação. Satan is a great accuser. Satanás é o grande acusador Jesus is a great defender. e Jesus é o grande defensor. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso? Give the Lord a big clap for that. Aplauso ao Senhor por isso. Jesus is always with us, Jesus está sempre conosco, defending us, nos defendendo, standing by us. ficando ao nosso lado. And the fourth burden we have is fear. E a quarta doença que temos emocional é o medo. We all have fears, Todos nós temos medo, but I talk about fears which are nameless, mas eu falo de medos que não tem nome, for which there's no reason, porque não tem razão. like the fear of darkness. Como por exemplo o medo da I escuridão. know there's nobody in that dark room, Eu sei que não tem ninguém nesse quarto but escuro, still I'm afraid to enter the dark room. mas eu tenho medo de entrar nesse quarto escuro. Or fear of the future, Um medo do futuro, or fear of people, medo de pessoas, or fear of getting cancer, o medo de ficar doente de câncer, or fear of getting types of sicknesses. ou medo de
pegar alguma doença. And some people are living in fear day and night. Pessoas vivem com medo dia e And the work noite. of Satan is to put fear into us. E o trabalho de Satanás é colocar medo em nós. But what's the answer of God? E qual é a resposta de Deus? Whenever God appears to his people, Quando Deus aparece ao seu povo, whenever he speaks to them, quando Ele fala com o seu povo, what are his first words? quais são as suas primeiras palavras? That's the words of the angel Gabriel to Mary. Das palavras do anjo Gabriel a Maria: Fear not. não tenhais medo, Don't be afraid. não temais. 366 times in the Bible are the words of God to us. Do not be afraid. 365 vezes na Bíblia tem a expressão não tenhais medo. Fear not. Não tenhais medo. Yeah. Now you may hear things like this happening. Você pode ouvir essas coisas acontecendo, Don't be afraid. mas eu estou dizendo para você: Don't be worried. tenham medo. This is normal. É normal. The people are suffering. Not so much the devil is afflicting anybody, A pessoa está sofrendo não tanto pelo que o demônio está fazendo com ela, but people are crying out the pain they have had in their mas heart. a pessoa está gritando por causa da dor que ela tem no seu interior. It's a good thing. É uma coisa boa. Let them cry because we love them. Deixa gritar, nós a amamos. The very crying is a healing. A própria gritar já é uma cura. It's enough that the people who are helping in the team É suficiente que as pessoas que estão ajudando na equipe just be close to that só person. fique próximo da pessoa. Don't pray over him. Não precisa rezar para a pessoa. Don't take him by the hands and legs and bring him out. Não pegue pelas pernas estaboradamente para trazer. Just sit close by. If he makes noise, put your hand on his mouth. Somente sente ao lado. Se a pessoa fizer barulho, coloca a mão na boca da pessoa. So you don't have to be curious. You don't have to be afraid. Portanto, você não precisa ficar curioso, não precisa ficar com medo. Jesus is present here, Jesus está presente aqui. and I'm also here. E eu também estou aqui. So don't worry. Portanto, não se preocupem. This is my daily bread. Isso aqui é o meu pão de cada dia. So nothing frightens me. Então, portanto, nada me assusta. God is there. Deus está conosco. God is everywhere. Deus está em todo lugar. And then I end by saying the third step in finding out where we needed a healing E aí eu termino dizendo qual é o terceiro passo do porquê nós precisamos de cura is to interior. go beyond the symptoms, É para ir além dos even sintomas, beyond the emotional sicknesses we may have, também além das doenças emocionais que and to temos, find out the root causes of my emotional problem. e encontrar as causas de raiz dos meus problemas emocionais. Unless that is found out, no healing will take place. Se não for assim, não haverá cura nenhuma. We need to find out the root causes of the emotional problems we have. Temos que encontrar as causas raiz das doenças emocionais que temos. And often can be just one word, E às vezes pode ser apenas uma palavra, one action, uma ação, one experience uma experiência, that could be the cause of what I'm going through. e que pode ser a causa daquilo pelo qual eu estou passando hoje. Like the beautiful case we had this evening. Como o lindo caso que tivemos esta I tarde. rarely met anywhere in the world a person having such incredible physical symptoms for years. Eu nunca encontrei em lugar nenhum uma pessoa passando por sintomas e de dores e tão terríveis. For, I don't know, 17 years or so. 19 anos. For 17 years. For 19 years. Por 19 anos a pessoa sofre com dores terríveis. And the person has been, of course, to every doctor, E também já tem ido a todos os has médicos. been to the church, Já foi à has igreja. come here 4 times, Já veio aqui 4 vezes. has listened to me, Já ouviu a mim. tried to meet me, Já tentou se encontrar But they stopped comigo. the person. Mas não and conseguiu. today, by luck or chance, they brought this E person. hoje, por acaso, ela foi trazida. And as I listened to the person E ao ouvir a pessoa, from the paper she had written a down, partir da história que ela escreveu, I couldn't believe a person could go through so much pain and suffering. eu não conseguia acreditar como uma pessoa suportou 19 anos, tanta dor e tanto sofrimento. The person was telling me all the symptoms, E a pessoa estava me dizendo os sintomas, but never spoke one word about the problem or the causes. mas não conseguia dizer uma palavra
a respeito do problema ou das causas. But I said I will not finish this case unless I deal with it completely. Mas eu pensei, eu não vou dar esse caso por encerrado enquanto eu não chegar nas causas. That's why I was late for the mass. Por isso que eu me atrasei para a missa. And then I asked her just one question. Então eu fiz somente uma pergunta. And then she gave the answer to that question. E ela respondeu essa pergunta. And that was the cause of all her problems. E ali estava a causa de todos os problemas dela. And the healing began. E a cura começou. But I have to come back for the mass here. E tenho que voltar lá depois da missa. But I'm 100% sure she'll go back totally and completely healed. Mas eu tenho 100% de confiança que ela vai voltar totalmente curada. Amen. Amém.